Você já confiou em alguém e essa pessoa te apunhalou pelas costas? Não existe dor mais afiada do que a traição vinda de quem caminhava do seu lado. Mas e se eu te dissesse que até Jesus passou por isso? E não foi qualquer traição. Foi uma escolha fria, calculada, feita por um homem que dormia sob o mesmo teto, comia da mesma mesa e ouvia a mesma voz do Salvador. Essa não é apenas uma história antiga, é um espelho. Porque Judas Iscariotes não representa só um personagem bíblico, ele é um retrato do coração humano quando perde a direção, abandona a oração e troca a fé por conveniência. Muitos o julgam, poucos o compreendem. Mas e se o que Judas viveu estiver mais próximo da sua realidade do que você imagina? O que leva alguém a negar tudo o que aprendeu? Como um chamado tão grandioso pode ser sufocado por 30 moedas? E o que isso nos ensina sobre escolhas, correção e o preço da consciência? Fica comigo, porque os próximos minutos vão abrir seus olhos de um jeito que talvez você nunca tenha visto essa história antes. A escolha de Judas como um dos 12 discípulos parece, à primeira vista, um erro estratégico. Afinal, por que Jesus incluiria alguém que seria lembrado como o maior traidor da história? Mas quem conhece o caráter de um chamado sabe. Nem toda escolha divina é confortável. Às vezes, o propósito se revela nas falhas alheias. E aqui já fica um alerta. Nem todo mundo que caminha com você está caminhando pelo mesmo motivo. Repara bem, Judas estava entre os 12, ouviu os mesmos ensinamentos, presenciou os milagres, recebeu o mesmo convite de fé, e mesmo assim, desviou-se. Isso nos mostra que estar perto da presença não significa estar transformado por ela. Quantas vezes a gente se engana achando que presença constante é sinônimo de fidelidade? Às vezes, o que mais parece ser fé, esconde um coração sem correção. Essa escolha também revela o cuidado de Deus em nos mostrar que nem mesmo o erro humano foge do seu plano. Judas teve a chance de viver o extraordinário e teve, inclusive, um papel importante na concretização da cruz. Mas isso não o livra da responsabilidade pessoal. A verdade é que um chamado não garante um final feliz se não houver oração, vigilância e decisão diária. E falando em decisões, o que Judas fez depois disso é ainda mais revelador. Ser o responsável pela bolsa do grupo era uma função de confiança. E é justamente aí que o caráter de Judas começa a mostrar rachaduras. Ele não foi colocado como tesoureiro por acaso. Isso revela que, aos olhos dos outros, ele parecia confiável. Mas por trás da aparência havia desvio. Quantas vezes em nossas próprias vidas, a posição que ocupamos não reflete o que está no nosso coração? Judas tinha acesso aos recursos e, com isso, uma oportunidade constante de exercer a correção e a honestidade. Mas, ao invés disso, escolheu alimentar a cobiça. Não começou roubando tudo de uma vez. Foi aos poucos, uma moeda aqui, outra ali. Assim também acontece com muitas quedas. Não são causadas por grandes deslizes, mas por pequenas concessões. É aquele ninguém vai perceber que mais cedo ou mais tarde cobra um preço alto. O mais assustador é que Judas seguiu no chamado, andou com Jesus, ouviu verdades eternas, enquanto escondia os próprios erros debaixo da túnica. E isso nos leva a um ponto crucial. A fé sem correção vira máscara. Não adianta manter a pose se a alma está desajustada. Em momentos como esse, a oração sincera é o único remédio. E a próxima situação vivida por Judas revela como até a presença de um gesto nobre pode ser distorcida por quem já se afastou por dentro. Naquela casa simples, Maria quebra um vaso de nardo caríssimo e unge os pés de Jesus. Um gesto de amor e entrega, feito com tudo que ela tinha de melhor. Judas, ao ver aquilo, finge preocupação com os pobres, mas na verdade, sua motivação era outra. E aí vem a lição. Nem toda crítica é sincera. Às vezes, é só uma desculpa bonita para esconder intenções erradas. E Jesus, como sempre, vai direto ao ponto. A resposta de Cristo foi firme, mas cheia de propósito. Ele não apenas defendeu Maria, ele revelou a miopia espiritual de Judas. Enquanto ela se guiava pela fé e pela oração, ele se guiava por cálculo e interesse. E isso mostra o quanto nossas ações revelam o que cultivamos por dentro.
Um coração em sintonia com Deus reconhece o valor da adoração genuína. Já um coração ganancioso disfarça ganância com discurso piedoso. Maria entendeu o momento. Judas perdeu a chance de enxergar o sagrado bem diante dele. E quantas vezes a gente não age do mesmo jeito? Desprezamos gestos simples que carregam profundidade espiritual e preferimos discutir valores e cifras. É por isso que a correção de Jesus é tão importante. Ela nos reposiciona, nos sacode. Mas tem gente que, ao invés de mudar, se fecha ainda mais. E o próximo passo de Judas foi justamente nessa direção. Chega um momento em que a escolha pelo erro deixa de ser interna e vira atitude concreta. Judas já havia alimentado a ganância, agora decide agir. Vai até os líderes religiosos e pergunta, friamente: "O que vocês me dão se eu o entregar?" É duro pensar que alguém que viu tanto, ouviu tanto, foi tão longe, se venda por tão pouco. 30 moedas de prata, o preço de um escravo. E mesmo assim, ele topou. Essa decisão nos mostra como a fé pode se corroer quando não há vigilância. Judas já não ouvia mais a voz do chamado, só o sussurro da ambição. E quando deixamos de lado a oração, qualquer voz parece convincente. O problema é que o coração, sem correção, começa a negociar o inegociável. Troca-se caráter por conveniência, propósito por conforto, verdade por vantagem. E o pior, tudo parece justificável quando o desejo fala mais alto. E aqui vem um ponto que precisa ser dito com todas as letras. Trair Jesus não começa com um beijo, começa com um acordo interno. Antes do ato, há um processo. Judas já havia traído no coração. O resto era só consequência. Isso serve de alerta para todos nós. O perigo não está só nas grandes quedas, mas nas pequenas negociações silenciosas. E mesmo assim, Jesus ainda o tratava com amor. Mas esse amor seria colocado à prova numa ceia que mudaria tudo. A mesa estava posta. O clima era íntimo, quase solene. Era a última ceia, e mesmo ali, entre pão e vinho, Jesus sabia que um deles o entregaria. O mais impressionante, ele não apontou o dedo, apenas disse: "Um de vocês vai me trair." Imagine o impacto dessa frase no coração de cada discípulo. Um silêncio carregado de dúvida, culpa, medo. Todos perguntando: "Sou eu, Senhor?" Até Judas, num último ato de dissimulação. Essa cena mostra o quanto Jesus era mestre em amor e também em correção. Ele não expôs Judas aos gritos, mas deixou claro que nada lhe era oculto. Isso nos ensina algo poderoso. Deus sempre sabe, mesmo quando escondemos, disfarçamos ou fingimos. Mas Ele também dá espaço para arrependimento. Jesus poderia ter acusado diretamente, mas preferiu abrir espaço para reflexão. O traidor teve mais uma chance de voltar atrás. Quantas vezes, diante de um erro prestes a acontecer, o Senhor nos dá uma última oportunidade para fazer diferente? Pode ser uma conversa, um versículo, uma inquietação no coração. Sinais de alerta que surgem como atos de misericórdia. A traição de Judas foi revelada de forma indireta, mas clara. E mesmo assim, ele seguiu com o plano. Mal sabia ele que o que viria em seguida ultrapassaria qualquer influência humana, porque havia algo mais sombrio em ação. Aqui, o cenário muda de tom. De uma atitude interna, Judas agora passa a ser dominado por algo externo. O texto é direto. Entrou Satanás em Judas. A decisão de trair já estava firmada, mas agora ela ganha combustível espiritual maligno. Isso mostra uma verdade profunda e assustadora. Quem rejeita continuamente a correção, abre espaço para vozes que não vêm de Deus. Judas deixou de ouvir o chamado e escancarou a porta para o inimigo. Essa passagem nos alerta sobre o peso da escolha e da negligência espiritual. Não foi da noite para o dia que Judas chegou até ali. Foi um acúmulo de pequenas decisões sem oração, sem vigilância, sem fé ativa. E quando se vive assim, a influência maligna encontra terreno fértil. Isso vale para qualquer um. Quem não alimenta a alma com luz, acaba se acostumando com a escuridão. O diabo não invade. Ele entra onde é convidado, mesmo que seja por descuido. E é curioso perceber que mesmo com tudo isso,
Judas ainda era visto pelos outros como um dos 12. Ele tinha o cargo, o título, o lugar na mesa, mas o coração já estava em outro reino. É por isso que a fé precisa ser cultivada com intenção. Não basta parecer fiel, é preciso viver com integridade. E agora, já possuído por suas escolhas e pelo engano, Judas caminha para a noite, literalmente. Porque o próximo passo seria dado no escuro, com um gesto que até hoje carrega um peso simbólico enorme. O ambiente estava carregado. Jesus, profundamente comovido, declara: "Um de vós me trairá." Pedro sinaliza para João, e João, encostado no peito de Jesus, pergunta: "Quem é, Senhor?" A resposta vem em forma de gesto: "É aquele a quem eu der o bocado molhado." E ali estava. O pão foi entregue a Judas. Um ato que, no contexto judaico, era de honra. Mas agora, carregado de dor, era a exposição de uma escolha devastadora. O que vem em seguida é tão simbólico quanto brutal. E era noite. Judas sai da ceia, e não só da casa, mas da comunhão. Ele sai do círculo da fé, da luz, da presença. Essa saída marca algo que vai além do físico. É o rompimento com o chamado. E o mais impactante: nenhum dos outros discípulos entendeu de imediato o que estava acontecendo. Às vezes, a traição caminha ao nosso lado, vestida de normalidade. Esse momento também nos mostra a graça de Jesus. Mesmo conhecendo o plano, ele ainda parte o pão com Judas. Dá a ele um último contato, um último toque de misericórdia. É como se dissesse: mesmo agora você ainda poderia escolher diferente. Mas não escolheu e saiu, determinado, frio, possuído por um plano que se afastava completamente da oração e da fé. E se você acha que essa história já chegou ao seu clímax, espere até o beijo. A escuridão da noite é rasgada pelo som de passos e armas. Judas surge à frente de um grupo armado, enviado pelos líderes religiosos. Ele sabia exatamente onde Jesus estaria. E o sinal já estava combinado. Um beijo. E não foi qualquer beijo. Foi um "Salve, Rabi", seguido de um gesto de afeto. Mas por trás da saudação havia veneno. Uma expressão de carinho usada como faca. É o tipo de ferida que só se recebe de quem está perto. Esse ato não foi só traição, foi encenação. Judas podia ter apontado, gritado, simplesmente mostrado Jesus. Mas escolheu o beijo, uma ironia amarga. Aquilo que deveria ser símbolo de comunhão virou código de entrega. Isso diz muito sobre o quanto as aparências enganam. Existem pessoas que beijam com os lábios, mas apunhalam com intenções. E a gente precisa aprender a discernir os gestos, sem se deixar levar só pelas palavras doces. E Jesus, com a calma de quem conhece o coração humano, responde: "Amigo, a que vieste?", chamando de amigo quem o acabara de entregar. Isso não foi sarcasmo, foi misericórdia. Uma última chance, um último espelho diante da alma. O coração de Judas já estava endurecido, mas Jesus ainda o tratava com dignidade. E é nesse contraste entre graça e culpa que a história se encaminha para o seu desfecho mais amargo. Quando o peso do erro finalmente cai sobre Judas, quando Judas viu Jesus sendo condenado, algo nele quebrou. A ficha caiu, e o dinheiro que antes parecia atrativo, agora queimava em suas mãos. Ele corre até os sacerdotes e tenta devolver as 30 moedas de prata. Mas já era tarde. Eles rejeitam sua tentativa de correção com frieza. "Que nos importa? Isso é contigo." E aí está uma das maiores tragédias espirituais: o arrependimento sem reconciliação. Judas sentiu culpa, mas não buscou perdão. Em vez de voltar a Jesus, que, mesmo traído, ainda o chamava de amigo, ele buscou resolver tudo com as próprias mãos. Jogou as moedas no templo e saiu para se enforcar. Uma decisão extrema, nascida da dor e da ausência de fé verdadeira. Aqui está uma verdade dura. O remorso que não encontra apoio na oração se transforma em desespero. O peso da culpa sem redenção nos esmaga por dentro. Esse fim trágico não foi escrito por Deus, foi escolhido por Judas. A história poderia ter sido outra. Ele poderia ter seguido o caminho de Pedro,
que também negou, mas buscou perdão. Mas Judas se afastou. E esse desfecho nos deixa uma pergunta que ecoa até hoje. O que fazemos quando falhamos? Buscamos restauração ou nos afundamos na culpa? Porque até o fim, o chamado estava ecoando. E a próxima parte dessa história vai te fazer enxergar tudo com outros olhos. E agora que você conhece os detalhes dessa história, me diz, quantas vezes você já esteve a um passo de fazer como Judas? Quantas vezes trocou o que é eterno por algo passageiro? Judas teve um chamado, sim, mas não vigiou. E isso nos mostra que até quem anda com Jesus pode se perder, se não tiver fé viva, oração constante e disposição para buscar correção quando erra. A grande pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? Vai seguir tentando esconder aquilo que precisa ser transformado? Ou vai encarar de frente, como alguém que entendeu que não há pecado grande demais que a graça não possa redimir? A diferença entre Pedro e Judas não foi o erro. Foi a decisão depois do erro. E a sua qual vai ser? Se esse conteúdo mexeu com você, não guarde só para si. Compartilha, comenta o que mais te impactou e, principalmente, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque tem muito mais vindo aí, e eu quero caminhar com você nessa jornada de fé, transformação e entendimento profundo da palavra. Vamos juntos?